O governo prepara uma série de medidas que pode aumentar a arrecadação anual em 30 bilhões de reais sobre empresas exportadoras de petróleo. As mudanças vão beneficiar estados e municípios que produzem a commodity e estão, então, alinhadas com as normas da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. As medidas serão feitas em duas frentes. A primeira, pela Receita Federal, e a segunda, pela Agência Nacional de Petróleo. Entre as medidas estão novos critérios para calcular o preço, inclusive, do petróleo exportado e a tributação sobre as vendas em subsidiárias do exterior. Todas as mudanças ali estão sendo propostas de uma forma, negociada, principalmente com as petroleiras, isso de acordo com a informação do próprio governo, sem a necessidade de litígio judicial, o que poderia, inclusive, atrasar a arrecadação. E o presidente Lula se reúne agora cedo com o vice-presidente Geraldo Alckmin, também os ministros da Fazenda Fernando Haddad e da Casa Civil Rui Costa, para discutir propostas relacionadas àquele programa do carro popular. O encontro vai estabelecer diretrizes para o programa de incentivo à compra de veículos de baixo custo. O objetivo do governo é que ocorram descontos nos preços entre 1,5% no mínimo e 10,96% no máximo, a partir da redução de impostos. No entanto, o formato pode mudar, com o governo oferecendo desconto de até R$8 mil no valor do carro, no valor da nota fiscal. A ideia do governo, inclusive, é limitar o custo total do programa a R$500 milhões, ou uma duração de 4 meses, o que acabar ocorrendo primeiro. A tentativa da Fazenda de fazer esse programa temporário acabou frustrando os planos do setor automobilístico, que esperava um pacote um pouco maior, com uma duração de pelo menos 12 meses, para conseguir ter os efeitos desejados no setor automobilístico, nas fabricantes e também nas montadoras. E o governo deve antecipar a volta da cobrança do imposto sobre o diesel como uma forma, então, de compensar o desconto que está sendo oferecido, esse desconto concedido para carros populares. Atualmente, as alíquotas de PIS e COFINS sobre os combustíveis ali estão zeradas, principalmente sobre este combustível, sobre o diesel, elas estão zeradas até a data do dia 31 de dezembro deste ano. Pelo, então, novo plano, agora a reoneração ocorreria em duas etapas, em setembro deste ano e a próxima, então, em janeiro de 2024. Esta medida, ela deve resultar numa arrecadação de 3 bilhões de reais e ela visa equilibrar as contas públicas após a redução do IPI para veículos de menor valor. A mudança, essa mudança aí na tributação, inclusive, pode, e segundo os especialistas, deve impactar o preço do combustível e, consequentemente, os custos do transporte, da produção, podendo afetar diversos setores da economia. Felipe, é uma medida, que traz aí uma reação, pode trazer aí uma reação totalmente ao contrário do que o governo busca, O governo bate muito na tecla em se baixar os juros. Para isso a gente sabe que a inflação precisa estar controlada. Se a gente realmente tem aí o diesel, que é extremamente importante para equilibrar justamente, pode afetar, na verdade, uma alta do diesel, deve afetar diversos setores, principalmente a nosso escoamento todo, na malha rodoviária, traz um impacto enorme, na verdade, sobre reajuste de preço, podendo ir na contramão, até subindo a inflação. É uma situação que tira de um lado cobertor curto, Tira de um lado, descobre do outro, e aí a gente pode ter, na verdade, um impacto negativo em relação à inflação por conta desse diesel, Apesar que a gente sabe que uma hora teria que acontecer, mas a programação era para o final do ano apenas, essa reoneração do diesel. Pois é, Paula, a questão que fica é, de repente, até uma falta de previsibilidade ou até mesmo de credibilidade por parte do governo, porque já foi amplamente divulgado que a reoneração dos combustíveis só aconteceria a partir de 1º de janeiro de 2024. Inclusive, na medida provisória assinada pelo presidente Lula, na transição do governo, foi isso o que estava combinado, que primeiro seria reonerado a gasolina e o etanol, como foi um tempo atrás, e posteriormente o diesel, justamente para trazer essa tranquilidade um pouco maior na pressão inflacionária. Agora,
Como o governo tem visto que a inflação está caindo bastante, inclusive daqui a pouquinho a gente vai falar sobre as projeções do Boletim Focus, talvez o governo entenda que essa reoneração vai ter um impacto na inflação, no entanto, não vai ser um impacto tão forte assim. Precisa entender um pouco melhor essa proposta do governo já e quais vão ser os impactos, porque certamente a equipe econômica já deve ter feito alguns cálculos para mostrar, né, qual vai ser realmente o impacto. Agora, se o governo está tentando desonerar ou pelo menos tirar alguns tributos do carro popular para poder estimular a indústria automobilística, essa medida poderia justamente ir na contramão, né? Que tira de um lado para onerar do outro. As pessoas, a gente sabe que muitas pessoas acabam não comprando o carro popular, mas a maioria das pessoas sente o impacto de uma inflação nos alimentos, nos produtos que são transportados ali pelo modal rodoviário. Agora, uma outra questão também, o programa do governo de carro também pode entrar na situação dos carros e dos caminhões, né, e dos veículos pesados, porque existem conversas para também estimular esse setor. Agora, o que acontece, Paulo, é que a demora do governo em fazer essa proposta, em colocar em vigor essa proposta, está causando também um efeito contrário nas vendas dos carros. As vendas dos carros no mês de maio caíram, as vendas no mês de junho, agora, fim de semana, onde muitas pessoas vão nas concessionárias, fazem suas compras, né? É claro que é uma decisão sempre pensada, mas o começo de mês também é muito importante para as concessionárias. Isso acabou caindo muito forte as vendas dos carros novos na espera desse programa que prometia uma redução de até 10%, quase 11%. Agora o governo já meio que volta atrás nessa redução percentual e faz uma proposta de redução de valor, o que acabaria dando ali meio 6%, 7%, que não são os 11% propostos. E isso está desestimulando as concessionárias, está desestimulando o setor, está tirando, inclusive, a vontade ali do setor, né, das pessoas ligadas ao setor, de crescer, né, de ter uma vida um pouco mais fácil ali quando a gente fala nessas vendas. Então, assim, o governo precisa alinhar a estratégia, e não só a estratégia do que vai fazer, a estratégia de comunicação para não criar, né, esses efeitos opostos que a gente tem visto em várias medidas. Felipe, eu até estava ouvindo aqui análises de alguns comentaristas, né, sobre esta questão. A medida em si, por si só, ela não faz, na verdade, um efeito muito na prática para essas, né, concessionárias, montadoras, enfim, até porque eles já anunciaram que pelo tempo aí, por ser temporária, isso não vai impactar, inclusive, nem na criação de novos empregos. E agora a mudança, né, houve aí essa alteração na proposta, como você falou. O projeto anterior, que foi elaborado pela pasta do Alckmin ali, previa, na verdade, descontos de 1,5% a 10,96% em tributos, como o IPI, na verdade, né? E aí houve essa alteração e havia, né, segundo muitos analistas ali políticos, que na proposta anterior, da forma como foi anunciada, inclusive no dia 25 de maio, havia o risco do governo não conseguir cumprir a lei de responsabilidade fiscal e ainda poderia prejudicar, inclusive, a meta ali de redução do déficit público para este ano. Por isso, então, a Fazenda acabou fazendo essa alteração, né, na forma aí de anunciar esse benefício. Vamos acompanhar, até porque também tem uma questão, quando eu levantei aqui a questão da inflação, vale pontuar, né, que a gente tem toda essa mudança também na política de preços. É claro, a Petrobras já havia anunciado, inclusive, que não vai ter mais a paridade com, né, o barril do petróleo internacional. Ainda há muitas incertezas de quais serão os critérios que vão ser utilizados pela própria Petrobras. Jean Paul Prats já chegou a falar anteriormente que a companhia poderia, inclusive, absorver parte da alta da reoneração da gasolina, né, Felipe? Vale a gente lembrar que o ICMS da gasolina
já foi, né, começou já valendo desde o dia 1º de junho. Ainda tem algumas partes de tributos federais que só começam a ser reonerados na gasolina em julho. Especificamente, esse é diesel. O diesel tinha aí essa isenção, vamos dizer assim, né, pelo menos essa extensão até 31 de dezembro. E agora, então, a medida é trazer aí pelo menos uma parte da reoneração dos combustíveis do diesel para agora e a outra parte somente, então, no final do ano. Vamos acompanhar e ver aí quais serão, né, na prática, os efeitos que essas duas medidas vão acabar trazendo para a nossa economia. Lembrando, Paula, quando eu falo da comunicação do governo, ainda isso precisa ser comunicado, porque está acontecendo essa reunião, né, de Lula, Alckmin, Rui Costa, Haddad, para formatar e bater o martelo em relação ao programa de carro popular. E, claro, essa reoneração seria uma contrapartida para poder desonerar os impostos sobre os carros populares. Então, seria algo muito interligado. Assim que o governo fizer essa comunicação, fizer o anúncio, né, das bases desse plano, desse programa de carro popular, a gente vai ter uma noção maior de como funcionaria essa reoneração, né, e a partir de quando ela poderia acontecer. Claro que qualquer poucos dias, né, de oneração a mais, isso acaba impactando, como você muito bem trouxe, na inflação, acaba impactando bastante até mesmo nas projeções. Se o mercado já está projetando inflação para baixo, né, agora em 2023, e projetando cortes de juros já a partir da próxima reunião, não agora, que vai acontecer em junho, mas da reunião posterior, possivelmente, se houver qualquer tipo de mudança na oneração dos combustíveis, do diesel especificamente, isso pode impactar a inflação, impactar também na visão do Banco Central em relação à queda dos juros. Paula.